Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. No vídeo de hoje eu vou falar sobre algumas estratégias que você pode adotar para aumentar o seu faturamento trabalhando de casa. O meu nome é Caio. Primeiramente, vamos começar falando para quem é esse vídeo, para quem não é esse vídeo. Esse vídeo ele não é para aquele técnico que quer dicas técnicas de reparos. Não é essa a minha proposta aqui quando eu faço os vídeos do meu canal. No meu canal, os vídeos eles são voltados para técnicos que querem captar clientes e fechar serviços, melhorando as técnicas de vendas, as técnicas de captação de clientes, a parte administrativa do ramo de manutenção de celulares. Tem muita gente boa ensinando a consertar aparelho, não precisa de mais uma pessoa para fazer isso. A gente está precisando no ramo de pessoas que ensinem agora o técnico a ser um dono de assistência, um empresário do ramo de assistências técnicas, ok? Então, existem muitas pessoas que trabalham de casa. O trabalho de casa ele pode ser feito diretamente para o cliente final. Para isso, o técnico em celulares ele precisa estar com as técnicas apenas de troca de telas e troca de componentes de encaixe, troca de flex, troca de cabos de antena, troca de subplacas, troca de conectores que são de encaixe, etc. Não é necessário um requisito técnico muito avançado para você atender o cliente final trabalhando de casa. Mas existe também aquele técnico que ele tem a opção de trabalhar de casa para atender a lojistas. Esse técnico, geralmente, é um técnico que tem mais habilidade, ele consegue resolver mais problemas, geralmente relacionados a reparo avançado de placas ou recuperação avançada de telas. Geralmente, esse técnico ele já tem uma clientela formada e ele já tem bastante conhecimento. Então, chegam celulares para ele do Brasil inteiro para ele poder resolver. Então, existe essa diferença quando você fala de trabalho de casa. E existe uma diferença de quem trabalha em casa, quem quer trabalhar fazendo renda extra de celulares e quem quer trabalhar profissionalmente mesmo, ocupando 100% do seu tempo para poder fazer esses serviços. Esse vídeo serve para os dois técnicos? Serve. As técnicas que eu vou passar aqui, ela serve para os dois técnicos? Serve. Mas ela é mais adequada para os técnicos que querem faturar mais de 10 a 30 mil reais por mês, que querem turbinar o faturamento trabalhando de casa, ok? Então, você pode até, trabalhando com renda extra, aplicar as técnicas que eu vou passar aqui. Mas o fato é que, para você poder aplicar essas técnicas na íntegra, se faz necessário que você dedique um tempo maior para você poder ter sucesso nisso aqui que eu vou passar para você, ok? Então, se você trabalha de casa e o seu faturamento está mais ou menos, geralmente mais para menos, esse vídeo ele vai ajudar você a descobrir formas de alcançar o tipo de cliente que você deseja e depois de alcançar, em como transmitir a autoridade necessária para converter essa captação em vendas. Muitos técnicos, quando trabalham de casa, eles sonham em abrir uma loja física. Beleza, tá tudo tranquilo até aí. Mas só que ele tem que estar ciente dos prós e contras e pensar logo em abrir uma loja física. Então, primeiramente, você tem o custo. Qual é o custo para você manter, por exemplo, um negócio trabalhando de casa? De casa você não tem aluguel da loja, você não tem internet extra, você não tem eletricidade extra e você não tem diversas outras despesas que são inerentes ao dia a dia de quem tem um negócio físico. Por exemplo, pequenas manutenções, outras contas, os impostos, se você quer andar na linha, você vai precisar pagar o seu microempreendedor individual, que eu também recomendo de casa, mas só que quando você tem uma loja física, dependendo do local, a fiscalização ela é muito mais ferrenha. Então, talvez você precise obrigatoriamente ter, entre outras despesas. Você vai precisar, de repente, de corpo de bombeiro, você vai precisar de fachada, você vai precisar ter um monte de coisas a mais que você não tem trabalhando da sua casa. Em contrapartida, você tem mais visibilidade quando você tem uma loja física. As pessoas passam e sabem que ali tem uma assistência técnica de celulares, diferente de quando a pessoa está trabalhando de dentro de casa, que aquilo é uma residência. Você pode até botar uma placa na porta, você pode botar um banner, mas a visibilidade ela não é igual. Você tem o quesito de segurança. Quando você tem uma loja aberta para o público, dependendo da região que você mora, você está aberto a todo tipo de intempéries. Inclusive, você pode estar correndo risco de assalto, esse tipo de coisa. Clientes que não têm tanta compreensão, clientes que têm caráter duvidoso. Isso tudo acontece quando você tem uma loja física. A logística também muda. Porque numa loja física você tem que oferecer um mix maior de produtos.
Mix de produtos é a quantidade de produtos que você tem para atender a determinado setor de consumo da tua clientela. Por exemplo, você tem fone de ouvido. Se você trabalha de casa, você trabalha com um ou dois modelos. Se você trabalha em loja, você tem que encher a tua loja. Você não vai deixar a tua loja vazia. Então você vai botar headphone, você vai botar 2 tipos de fone intra-auricular, você vai botar 2 tipos de fone de iPhone. Você tem que ter mais opções para o seu cliente. A mesma coisa quando a gente fala do mix de produto de capas, mix de produto de películas, mix de produto de carregadores. Você tem que ter opções para você poder oferecer para o seu cliente. Então, é pensando nisso que você precisa considerar esses fatos antes de abrir uma loja física. E você tem a parte de gerenciamento. O gerenciamento de uma loja física ele é mais complexo do que o gerenciamento de um home office. Porque o gerenciamento de uma loja física geralmente envolve funcionário. Envolve você ter que trabalhar com um certo grau de contabilidade um pouco mais avançado. Você tem que ter mais controle. Não é que você não tenha que ter esse controle em casa. Mas numa loja física, se você trabalha com pessoas, você tem que mostrar para essa pessoa que você está controlando. A parte financeira, principalmente. E você também tem que mostrar que você está controlando a parte de peças. Você tem que mostrar que você está controlando a parte de acessórios. Para a pessoa poder ver em você controle e segurança. Porque senão a gente conhece o ser humano e sabe que existe muita coisa aí que acontece quando a gente demonstra fraqueza, principalmente na gestão do nosso negócio, que são coisas que não são agradáveis, que não vale a pena citar aqui. Então o gerenciamento ele também muda quando você vai para a loja. O relacionamento com o cliente ele também sofre uma alteração, porque ali você lida toda hora com o cliente. Então você lida com diversos tipos de cliente. Você não consegue segmentar o seu cliente tão bem quanto você consegue segmentar quando você trabalha em home office. E por último, o horário. Quando você trabalha numa loja física, você tem que ter um horário. Erra o técnico que fecha a loja para buscar peça, erra o técnico que fecha a loja para o almoço. Isso aí é um erro do técnico não ter um horário fixo e religioso para estar com a loja aberta. Primeiro, porque o cliente ele não confia que vai chegar lá e vai estar com a loja aberta, e o seu concorrente que está sempre com a loja aberta das 9 às 18, por exemplo, ele vai levar vantagem em cima de você só nessa simples ação. Porque se ele tem certeza que o cara está aberto e está precisando de alguma coisa rápida, ele não vai arriscar chegar na tua loja e dar com a cara na porta. Então ele precisa que você esteja funcionando no horário comercial padrão sempre, a não ser que seja um motivo de força maior, um motivo grave. Mas do contrário disso, sua loja tem que estar aberta religiosamente. E tem que ter um horário. Se você não abre domingo, ok. Se você não abre feriado, ok. Mas isso tem que ser uma coisa que está lá no seu Google Meu Negócio, que está no seu horário de atendimento da mensagem automática do WhatsApp. Isso tudo tem que estar. Atendemos de segunda a sábado das 9 às 18, sábado das 9 às 17. Não atendemos domingos e feriados, porque aí o cliente sabe quando vai te encontrar. Ele sabe que você está sempre lá. Então, quando você trabalha de casa, entrou serviço, você vai lá, senta na sua bancada e faz. Não tem serviço, você pode estar liberado para fazer outras atividades, mas existe um limite e eu vou explicar esse limite um pouco mais à frente, que prejudica muito o técnico que trabalha em casa e ele nem percebe. Então, se depois de enumerar os prós e contras, você decidiu ficar mais um pouco na segurança da sua casa, assiste esse vídeo até o final. Depois de muito pesquisar, eu descobri que a maioria dos técnicos que trabalham em casa tende a manter um ambiente de trabalho informal, um ambiente de trabalho amador, tipo improvisado. E isso é um erro, porque o principal erro de quem trabalha em casa não ele não tem a compreensão de que ele está trabalhando como se ele tivesse uma empresa. Ele está trabalhando como se estivesse em uma empresa. Então, isso prejudica a rotina de trabalho do técnico que trabalha de casa. O técnico que trabalha em casa ele tem que entender que ele tem um horário fixo para poder estar fazendo os trabalhos dele. Se ele trabalha das 9 às 18 e não tem celular para ele consertar, ele precisa descobrir dentro da rotina dele atividades que façam o negócio dele ganhar atração. Porque uma coisa que você não tem quando você trabalha de casa é visibilidade. Então você tem que trabalhar sua visibilidade de outras formas. E você precisa de tempo para isso. E se você recebe o celular, conserta, troca, avisa o cliente que chegou, que o celular está pronto. Aí você acabou ali, não tem outro celular para consertar. Você senta e vai assistir série. Você não está trabalhando de casa. Isso é uma renda extra. É um bico. O trabalho de casa ele exige uma rotina fixa. Claro.
Poxa, você pode tirar 10 a 15 minutos para você poder resolver um outro tipo de problema? Isso não tem nada de errado, não é nenhum pecado. Você pode tirar 1 hora de almoço, 1 hora e meia, tirar um cochilo? Não tem pecado nisso, não tem problema. Se não atrapalhar o seu trabalho, não tem problema. O que não pode é você sentar na bancada sem camisa, de chinelo, de qualquer jeito, porque isso, para você mesmo, psicologicamente, não passa uma noção de profissionalismo. Isso, você começa a não se tratar como um profissional, você começa a não encarar isso como se fosse uma rotina profissional sua. Então, um dos mandamentos do home office é você trabalhar como se você estivesse numa empresa. A sua casa é a sua empresa, é a única diferença, mas a sua bancada é sagrada. O seu local de trabalho é sagrado. Então, bota uma camisa, bota uma calça, bota um tênis. Pode parecer ridículo o que eu estou falando. É verdade, é contra-intuitivo. Pô, Caio, mas se eu estou em casa, eu posso trabalhar à vontade, não tem problema. Não, tem. Porque você, como eu disse anteriormente, você não se encara de forma profissional. Então, é muito importante você encarar o trabalho como se fosse uma empresa. Uma outra coisa é o aspecto do seu laboratório. Estando em casa ou não, você tem que ter um laboratório. Pô, Caio, mas espera aí, eu trabalho de casa, eu não tenho dinheiro, eu faço um celular por dia, às vezes nenhum. Não, isso não é motivo. Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá uma desculpa. A gente sabe que para você ter uma mesa onde você tem as coisas do seu dia a dia bem organizadinho, não é caro. É só você. Você pode até montar, improvisar. Você pode pegar uma mesa mais antiga, improvisar uma bancada, mas tem que ser uma bancada fixa, com aspecto legal. Improvisa o local onde você vai botar a sua estação de retrabalho, onde você vai botar o seu rack, onde vai ficar os aparelhos. Deixa tudo, pinta, deixa tudo caprichado, bota num canto da casa onde não tem interferência, de repente, de esposa, filhos, pai, mãe, porque isso aí faz toda a diferença. E eu vou explicar para você daqui a pouco sobre isso. Então, o aspecto do seu laboratório tem que ser um aspecto profissional. Se você tiver um quartinho na sua casa, um cantinho de garagem, melhor ainda, você isola e deixa o seu laboratório isolado do resto da casa. Isso faz você ter um aspecto profissional e também influencia muito no desempenho do seu serviço e como as pessoas vão ver o seu serviço. O horário de serviço você tem que definir. Como eu disse anteriormente, define um horário de atendimento. Não precisa ser o horário comercial das 9 às 18. Trabalha das 8 às 11, das 2 às 18, não tem problema. Mas você precisa definir uma rotina e cumprir essa rotina religiosamente. Uma outra coisa, e agora nós vamos entrar aqui nessa situação da bancada, é divulgação e marketing. Essa é o grande X da questão de quem trabalha de casa. Você, quando trabalha em casa, primeiramente, você não tem visibilidade. A mesma visibilidade que tem você trabalhar numa loja física. Isso é claro. Mas tem uma outra situação que é mais crítica ainda para o seu serviço. Que quando você tem pouca visibilidade, mas as pessoas te respeitam, você consegue fechar serviço. Quando você demonstra alguma autoridade, você não consegue fechar serviço. Mas quando você não tem visibilidade e você não tem um ambiente de trabalho que as pessoas olham e falam assim, esse cara é um técnico, de verdade, aí você não fecha serviço mesmo. Então, por isso que você precisa ter um laboratório estruturado. Porque você não pode só ser competente. Você tem que parecer ser competente e parecer ser profissional. Caio, eu conserto muito bem, mas eu não ligo para esse negócio de bancada, não. Esse negócio de roupa aí, isso aí tem nada a ver. Na hora lá do vamos ver, eu conserto o celular, beleza. Agora, tu imagina se o dono da Coca-Cola fosse fazer propaganda assim. Você imagina se a Apple viesse, você comprasse um iPhone e a Apple viesse embrulhado num saco bolha, num plástico bolha e entregasse na tua mão. Você ia ter o mesmo carinho pela marca que você tem hoje? Você não ia ter esse carinho pela marca que você tem hoje. Então, a embalagem do seu produto conta muito. Conta muito como você encara a visibilidade que você, como técnico, e o seu serviço como técnico tem para o seu público-alvo. Ele tem que enxergar você. Você tem que transmitir a autoridade na hora que você apresenta o seu serviço. Então, uma bancada organizada, e não estou falando de bancada chique aqui, com estação da Quick, microscópio trinocular, você ter câmera térmica, eu não estou falando disso. Eu estou falando aqui de você ter uma bancada adequada ao seu nível de prestação de serviço e com o aspecto de laboratório. E isso precisa ter, principalmente para você que trabalha em casa. Então, porque você vai fazer uma divulgação, você vai tirar fotos do seu serviço. Você vai precisar investir como nunca em divulgação. E não dinheiro que eu estou falando aqui. Estou falando de tempo. Porque mesmo se você não tiver dinheiro para divulgar a princípio, você vai precisar entrar no modo orgânico
nas suas redes sociais. Existem duas formas de você divulgar serviços nas redes sociais: a forma paga e a forma orgânica. A forma paga é quando você vai lá e impulsiona um anúncio com dinheiro. Você bota lá um valor diário ou bota um valor fixo de campanha e o Facebook, o Instagram, o Google, eles ficam impulsionando o seu anúncio para o maior número de pessoas que tem o perfil que você escolhe para poder receber esse anúncio, visualizar esse anúncio. E você paga uma quantia toda vez que bate lá no teto lá de gastos lá da rede social ou da plataforma, como é o caso do Google. Quando você divulga no orgânico, você não escolhe para quem vai o teu anúncio. Então você tem que o trabalho que você tem, por exemplo, se 1000 pessoas, você faz uma postagem e 1000 pessoas olham sua visualização no pago, no orgânico você vai precisar fazer 1000 postagens para aquele mesmo número de pessoas ver. Então, em uma você paga com dinheiro. Na orgânica você paga com tempo. E o orgânico tem a desvantagem de você não escolher para quem o algoritmo manda a sua divulgação. Então, não é caro anunciar nas redes sociais, mas se você vai precisar de marketing, invariavelmente, de muito marketing, e você vai precisar fazer de uma forma ou de outra. Se você não tem dinheiro, você vai precisar atacar o orgânico, e isso vai demandar tempo. E aí entra naquela situação que eu te falei, que você tem que ter o horário de trabalho fixo para você poder suprir. Quando você não está consertando o celular, você está lá criando post, mandando, faz stories, estou consertando, estamos abertos, estamos funcionando. Mande seu celular, bota os modelos que você conserta, faz uma postagem legal, tira uma foto da bancada, estamos prontos para começar um trabalho. É muito importante que você esteja sempre ali martelando na cabeça do seu cliente a sua marca. E você tem que ter uma logo, você tem que ter cores definidas. Nada é aleatório numa rede social. Então você tem que escolher o seu esquema de cores. É amarelo e preto, é azul e branco, não importa. E sempre postar. Aquilo ali vai ficando na cabeça do seu cliente. E quando ele precisar, ele vai te procurar. Então a divulgação e o marketing é um ponto-chave em quem está trabalhando de casa. E essa divulgação ela tem que ser feita com critério. Então, o técnico que trabalha de casa, que quer faturar de 10 a 30 mil reais por mês com manutenção trabalhando de casa, ele tem que ter conhecimento de marketing. Isso é invariável. Agora, tem que ser o mestre do marketing? Não. Mas ele tem que saber anunciar. E você consegue anunciar com muito pouco. O Facebook cobra $1 por dia para anunciar. $1 hoje dá mais ou menos R$5 por dia. 5 vezes 30 dá 150 reais por mês. 150 reais por mês são 2 telas. É o conserto de 2 telas. Mas só que isso aí vai movimentar a tua marca. E se ele te arrumar 5 clientes, você já está com um ROI positivo. É importante você saber essas coisas e dar muito valor para isso. Não é tirar qualquer foto. Não é tirar qualquer foto de lado, desfocada. A foto ela tem que ter um aspecto profissional. O cliente, quando ele entra na sua loja física, ele olha você. Ele olha a sua vestimenta. Ele vê a maneira que você fala, como você se expressa, o seu conhecimento. Quando você está no home office, você tem que passar essa mesma informação para ele, só que de forma virtual. Então, o cliente ele precisa saber quem é você, primeiramente, para poder divulgar, para poder fazer uma impressão que ele tem. Na outra live eu falei sobre isso, ou 2 lives atrás. Uma pessoa ela demora de 7 segundos a 4 minutos para julgar quem você é. Então, nos primeiros 7 segundos ela tem a impressão. Pô, esse cara ou essa mulher é 7'1". Pô, esse cara, ele parece ser uma pessoa inteligente. Esse cara, ele parece que sabe do serviço. Essa pessoa parece ser honesta. E depois, nos próximos 4 minutos, é o tempo que ele vai confirmar essa impressão. Ou seja, ao todo, você tem 4 minutos para dar uma má impressão e fazer essa pessoa perder essa má impressão, ou dar uma boa impressão e fazer tudo ir por água abaixo. Na rede social, é mais ou menos assim. Ela está rolando o feed dela, ela vai ver lá a tua marca. Se você não tiver uma apresentação pessoal, a pessoa ela não vai lembrar de você no futuro, porque o ser humano é um bicho social. Então, ele precisa de interação social com as pessoas para ele poder se sentir mais amigável a poder converter. As pessoas elas costumam comprar de quem elas conhecem. Ah, Coca-Cola é o melhor refrigerante? Talvez, mas é o mais conhecido. Por isso talvez seja o que mais vende. Tudo é neurociência. Então a divulgação e o marketing é fundamental para você poder turbinar o faturamento trabalhando de casa. Tem que fazer. Existem formas. Se você não sabe, você precisa de ajuda.
Uma outra coisa é o atendimento ao cliente. Ah, eu tenho lá, dei lá meu número de WhatsApp, o cliente atende pelo meu, eu recebo pelo meu WhatsApp. Negativo. O seu WhatsApp ele tem que ser um WhatsApp exclusivo. A maioria dos Androids hoje são dual chip. Então você pega lá, bota um chipzinho lá, bota um número. Senão você consegue um caidinho só para você responder. Ou você pode usar esses aplicativos que tem. Se não me engano, a Xiaomi eu sei que tem já lá o Dual Space, que você consegue emular um outro WhatsApp. Você tem diversas formas de você ter dois números para o seu negócio. E você precisa ter um número específico, um número exclusivo. E você precisa, dentro do horário comercial, atender esse cliente de forma exemplar. Responder as coisas dele rápido, dar um orçamento bem passado, com detalhes, para você poder estar sempre atendendo o seu cliente em tempo hábil. A gente tem que lembrar aqui que trabalhando de loja ou em casa, hoje em dia, prazo de atendimento é variável essencial para a satisfação do cliente. E isso pode definir, não importa se você faz o serviço bem ou mal, mas isso pode definir se o cliente ele vai voltar a fazer negócio com você simplesmente se você entregou o aparelho dele em tempo hábil. Então, por isso que o atendimento ao cliente ele tem que ser muito bem elaborado, ele tem que ser muito bem embasado e ele tem que ser feito com todo critério para você poder passar, primeiro, profissionalismo, mesmo trabalhando de casa, e para você poder não perder serviço. E depois que você pegou o serviço, para você poder conquistar um cliente recorrente e, quem sabe, um defensor da sua marca. Então, atendimento ao cliente com um WhatsApp específico, você tem que ter os contatos na rede social que levam direto para o seu WhatsApp, buscar esses contatos que levam direto para o seu WhatsApp. De preferência, tentar, por mais que você tenha vários canais como o Direct do Instagram, como o Messenger do Facebook, como tem também agora o chat do Google, por mais que você tenha esses canais, você tentar direcionar todos para o seu WhatsApp, porque fica mais fácil para você poder responder esses caras e essas mulheres em tempo hábil. Então, atendimento ao cliente é uma variável essencial. Uma outra coisa que você tem que pensar, que talvez não dê para fazer de início, mas que você tem que pensar, é num sistema leve trás exclusivo e específico e que funcione. Nem que seja de bicicleta, nem que seja a pé, nem que você subcontrate, por exemplo, esses aplicativos que tem aí agora de entrega, como o Lalamove. Eu não tive uma boa experiência com o Lalamove não, então nem gosto muito de indicar, mas é um exemplo. Eu não sei, talvez tenha sido só eu. Eu não conheço o aplicativo, tentei usar uma vez, não deu certo, fiquei com o dinheiro meu retido lá, então não sei se ele é realmente bom. É uma sugestão. Então, o sistema leva e traz, ele é um sistema que ele é muito importante quando você trabalha de casa. Por quê? Porque ele vai garantir mobilidade e muitas vezes praticidade. Dependendo da sua região, uma bicicleta atende. Você vai de bicicleta agora. Esquematiza, aquilo que eu te falei. Profissionalismo sempre. A bicicleta toda enferrujada. Não, pinta. Compra um colorjet. Vai lá, pinta a bicicleta, deixa ela direitinho, manda pintar. Ou enfeita a bicicleta adesiva. Tenta botar ela com as cores da loja, do seu negócio, da sua assistência. Tenta botar uma plaquinha nela, de repente, uma divulgação no quadro ali. E você pode você mesmo ir fazer isso, ou aplicativo de entrega, o que for dessa forma. O mais importante para você saber, é que você tem que ter uma facilidade para o seu cliente quando você trabalha em home office. Poxa, hoje na loja eu tenho um sistema de entregas que não funciona muito bem não, mas eu trabalho com o sistema de entregas. Só que as pessoas aqui no meu bairro, eles não procuram muito isso. Então, para mim não funcionou. Mas depende muito da característica do negócio. Então, se você tem um negócio que você precisa que o cliente vá até você, ou se você tem um negócio que você precisa ir até o cliente, como é o caso do home office, você tem que ter sim. E depois você vai crescendo, você bota uma moto, bota um motoboy. A princípio é tudo guerra, você vai fazer tudo. E é isso aí. E você tem que ter consciência de que o seu sistema leve trás ele tem que funcionar. Se você promete levar o celular para o seu cliente de tarde, pega de manhã e leva de tarde, cumpra. Se você promete entregar o celular para o seu cliente em 40 minutos, cumpra a sua promessa. Isso é o mais importante do sistema leve trás. A maneira que você vai levar, que você vai trazer, é indiferente para o cliente. Ele não está querendo saber muito disso, não. Então, isso é o mais importante.
Acessórios. É importante sim quem trabalha em home office ter alguns acessórios. Tem que ter o mesmo mix de produtos de uma loja? Claro que não. Senão você vai ter que abrir também um e-commerce, que é uma loja virtual para o seu cliente poder escolher o produto. Aí você tem que ter uma pessoa gerenciando esse e-commerce. Aí sim você vai ter que ter um sistema de leve trás muito mais eficiente. Então, mas você tem que ter o básico. O que é o básico? Uma capinha básica, película, principalmente se você oferece película de brinde, você tem que ter lá. Você tem que ter carregador e cabo. Esses são os principais. E um fonezinho de ouvido baratinho. Por quê? Você pode oferecer um combo. Ó, conserta seu telefone, leva uma capa e uma película por mais R$ 15. Aí você já fez um upsell. O que é isso? É quando você vende além daquilo que foi contratado. Eu tenho muitas assistências. Eu, por exemplo, aqui para os meus clientes, eu ofereço película de brinde. Primeiro porque a gente sabe que fornecedor não troca tela arranhada. E segundo porque é uma forma de você cativar o seu cliente a fechar serviço com você e a película tem um custo irrisório frente ao valor de um serviço. Então, só tem a ganhar quem oferece película de brinde. Então, você tem que oferecer película de brinde. Já é um plus que você oferece para poder estar em pé de concorrência com a loja física. Então, você tem que ter. E você oferece aí uns combos, capinha mais fone, ou você simplesmente oferece para vender. Ó, a gente também está trabalhando com fone, a gente entrega na sua casa, a gente tem película, a gente tem capa. E você vai evoluindo essa coisa, pensando sempre em oferecer algo mais para o seu cliente. Então, os acessórios são fundamentais. E por último, o tratamento pós-venda. Tratamento pós-venda é quando você tem algum problema de garantia ou o cliente tem algum problema que não foi previsto para você resolver. O tratamento pós-venda ele tem que ser exemplar. Como que muita gente hoje tem a mania de o cliente chegar na loja e a gente só querer se livrar da garantia. O cliente chega, a gente só quer provar que foi o cliente que causou aquele dano. E isso causa muitos problemas para o negócio. Primeiro, porque o cliente não gosta. Ele tende a ficar chateado com isso. Mesmo o cliente estando errado, as chances são de que você vai ter um desgaste desnecessário e pode perder, às vezes, um cliente que é um cliente recorrente, que está sempre no seu negócio. Por quê? Porque você não teve a paciência de tratar ele com dignidade quando ele foi pegar a garantia dele. Então, o tratamento pós-venda, principalmente para quem trabalha em home office, tem que ser exemplar. A mesma dedicação que você teve para fazer o sistema leve trás, para você pegar o serviço, para receber pelo serviço, você também tem que ter para cobrir essa garantia. Ah, Caio, poxa, mas ele me mostrou na foto no WhatsApp que a tela está quebrada. Olha, a garantia muitas vezes ela é um lobby de venda. Ela serve para você reforçar a sua marca com o cliente. O que pode parecer um mal, de repente é um diferencial de mercado para você. Porque se você vai lá, atende o cliente, trata ele com dignidade, faz ele se sentir valorizado, as chances são de que esse cliente, mesmo ele não tendo direito à garantia, ele vai voltar a comprar com você. Por quê? Porque você tratou ele com respeito. Então, se você chega e trata o cliente com dignidade, se você está lá, pega o telefone, faz uma análise de garantia, mostra para o cliente, olha, realmente foi uma queda, a tela está trincada. Vai ter cliente que não vai aceitar? Obviamente que isso vai acontecer. Mas o percentual é bem menor. Eu sei porque eu faço isso no meu negócio. Os problemas diminuíram muito quando o cliente chega com o telefone e eu não deixo o meu vendedor chegar para ele e já falar, não tem garantia, leva o telefone daqui. Não, eu mando da entrada. Mando registrar tudo que o telefone tem, o aspecto, se a tela está trincada, para poder proteger a assistência. De repente, do cliente falar que a gente danificou a tela aqui de propósito, o cliente assina a ordem de serviço e a gente dá a entrada no telefone, faz a análise, faz um laudo, tira a foto, mostra para o cliente aqui, ó, foi aqui que quebrou, aqui. E a gente pensa numa proposta para poder a loja não perder e o cliente não perder. Por que eu estou falando isso? Ah, Caio, poxa, você está aí dando serviço de graça. Não. A gente estava falando aqui agora há pouco sobre divulgação e marketing. Aí quando você faz um anúncio para a internet e a pessoa ela responde esse anúncio, quando ela clica no seu anúncio, quando ela clica para você para poder entrar em contato no seu WhatsApp, dependendo da configuração que está lá no sua propaganda, você
paga. E dependendo do dia, dependendo do lance, do leilão, você paga caro. Eu já cheguei a pagar R$16 por ligação telefônica no Google. Então, esse cliente, e isso nem era conversão em venda. Os R$16 era só para o cliente entrar em contato comigo. Como eu disse antes, para você chutar a bola para o gol. Entendeu? Só de você chutar a bola para o gol, você já tinha uma situação aonde você tinha que pagar. Ia depender do meu vendedor receber o contato para poder conversar com o cliente para ver se fechava o serviço. E eu paguei R$16. Então esse cliente ele já fechou o serviço com você, ele já está convertido, você já fez a venda. Aí você vai, por causa, às vezes, de uma besteira aí de R$30, R$40, você vai e faz esse cliente ficar chateado contigo e ele deixa de ser um defensor da sua marca. Pelo contrário, ele pode falar mal de você, ele pode fazer reclamação de você nas redes sociais, ele pode te dar uma baixa avaliação no Google. Então, a garantia, ela é sim um lobby de venda. É claro que você não vai chegar para o cliente, você vai botar uma tela de A50 original nacional, o cliente vai chegar lá com a tela toda quebrada, você vai falar assim, não, aqui, eu te dou a garantia. Aí você vai lá e tira uma tela de A50 original nacional do seu bolso. Não é isso. É sempre você buscar razoabilidade. Agora, o cliente que é tóxico, esse não. Esse você não precisa. Esse você tem que levar ele no banho-maria para você poder tentar diminuir o máximo possível o dano. Porque, olha só, tem uma coisa que vale mais do que o dinheiro, tá? No nosso ramo de manutenção de celulares. É a nossa reputação. A nossa reputação ajuda a gente a fechar negócio. A nossa reputação ajuda a gente a aumentar a nossa carteira de clientes. E a nossa reputação, inclusive, ajuda a gente a resolver problemas com o cliente quando eles acontecem. Por quê? Porque você tem moral. Você tem autoridade com o seu cliente. Ele sabe que você é honesto e ele sabe que você não está buscando só pegar o dinheiro dele. Você também está buscando resolver o problema dele. Então, o tratamento pós-venda com o cliente é uma coisa que pode ser um divisor de águas na sua captação de clientes e também no seu relacionamento com clientes futuros. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Se esse vídeo ajudou vocês 1%, eu sempre falo isso no final do vídeo porque eu acho importante falar. Se ajudou vocês 1%, eu fico muito feliz. Eu espero que vocês tenham ótimas vendas. Um abraço e até a próxima.